Se você está paralisado por causa de uma dor, seja lá ela qual for, uma dor emocional, ok? Seja lá ela qual for, perdi um emprego, perdi uma pessoa, casamento, um filho, seja lá qual for a sua dor, nós vamos falar sobre 3 estratégias para lidar com essas dores, para gerenciar essas dores. O meu nome é Tatiane e eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Sim, eu amo isso porque eu acredito que nós estamos aqui para nos desenvolver, ok? Para ser pessoa melhor, para ser uma pessoa melhor. Então, eu te convido a desenvolver, a melhorar um pouco a cada dia. E é claro, para que a gente possa ser uma pessoa melhor, nós precisamos aprender a lidar com nossas dores, com quem nós somos, enfim, com todos os nossos sentimentos aqui. E é claro, eu vou falar sobre a abordagem do coach para lidar com nossas dores. Primeiro, antes de mais nada, eu preciso alertar se tem uma dor muito forte, uma dor que realmente beira a depressão, beira a casos clínicos mais graves, eu recomendo fortemente que você procure um especialista, tá? Um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso, enfim, ok? O coach, ele ajuda até um ponto para poder fazer com que você sane suas dores. Dito isso, portanto, se você está paralisado por uma dor, vamos falar sobre 3 estratégias para aliviar, para poder gerenciar essas dores. Primeiro, eu queria falar que nós somos treinados desde cedo a lidar com nossas dores físicas. É interessante que quando você cai, você rala e você ensina seu filho, sua filha, vamos lavar, vamos passar um metiolate, um mercúrio, alguma coisa, uma pomadinha, ou simplesmente põe um band-aid, e se for algo mais grave, nós precisamos ir ao hospital, enfim, você sabe como lidar com as dores físicas. Quebrou, arrumou, vamos lá no hospital, toma remédio, você sabe lidar, você aprende a lidar. Isso nós falamos, a comunicação ela é fluida com relação a isso. Mas a questão emocional já não é tão fluida assim. Nós somos treinados, muito pelo contrário, a guardar nossas emoções. Principalmente os homens, né? Os homens, eles são, inclusive, é até agressivo isso. Você não pode chorar, você não pode demonstrar, é muito forte isso. A mulher é até compreensível, a mulher chora, a mulher grita, a mulher fala tudo, né? Ela põe para fora. Então, desde cedo, esse disparate já é bem interessante, bem saliente. Mas como lidar com nossas dores? Treinando, sim, treinamento, é um treinamento. A primeira coisa que eu quero falar com você é treinamento. Eu vou falar algo bizarro agora. Quando nós estamos, é incrível isso, inclusive nós lemos nos livros, olha só que interessante. Quando nós estamos com alguma dor na perna, alguma dor no braço, você fala assim, vamos lá, você sara, mas o tempo cura, você deixa, inclusive para a dor emocional a gente fala isso, né? O tempo cura, o tempo passa e tá tudo bem. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos também que nós precisamos enfrentar nossas dores. Nossa dor física, a gente vai lá e enfrenta. Você vai lá, vai no hospital, você vai lá e cura. Só que a gente não faz isso com a dor emocional. Então, a forte recomendação, a primeira recomendação é exatamente essa. Primeiro, lida com ela de frente. Olha para ela. Olha para a sua dor emocional. Você fala, por que eu estou sentindo isso? Por que está doendo tanto? E vai trabalhando isso. Essa primeira recomendação. Olha para ela. Eu estava atendendo uma senhora, ela falou assim, eu não consigo abraçar meu marido. Ela falou isso. Ela não conseguia se olhar no espelho também. Então,
não se amava, tá? Ela não se amava. E é bizarro você não se amar. Você não conseguir se olhar no espelho, se perdoar, se curtir. E por que eu estou falando isso? Porque isso provém das dores, de tudo que nós passamos, tudo que nós somos hoje. Hoje você olha para o espelho e você não se reconhece. Isso acontece com muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas assim, e eu passei por um longo período onde eu olhava para o espelho e eu preferia não olhar. Eu ouço muitas conversas nesse sentido, eu prefiro nem olhar para o espelho. Esse é o primeiro e mais forte, talvez, dos indícios que você está com algo muito grave. Porque se você não consegue olhar para você, aí tem um problema muito grave. Então, como saber, né, dessas dores, né? Porque muitas vezes nós desviamos dessas dores, porque fomos treinados. Ela vai passar. Não, a dor não vai passar. A gente sabe disso. A gente sabe disso, que a dor de uma perda de um emprego, de um casamento mal resolvido, de um relacionamento, de uma dívida, você para de olhar para o seu extrato bancário. Não. Definitivamente não é assim que resolve. Então, essa primeira recomendação, olha de frente. Olha de frente. Quando você olha de frente, você fala assim, ok, eu tenho um problema. Sim, eu tenho um problema. Vamos sanar? Uma das coisas que o coach ensina é se eu posso resolver, se eu tenho ação, se eu tenho como resolver aquilo, então vamos lá e vamos resolver. Se eu não tenho como resolver, então eu não vou criar preocupações, eu não vou ficar ruminando, né, aquele sentimento, aquilo tudo que está dentro de mim. Então, se você identificou que você tem algo para ser resolvido, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você identificou que aquilo você tem como resolver, você tem como perdoar, você tem como conversar, você tem como, enfim, várias ações, você tem uma ação, mesmo que você precise pedir ajuda, mesmo que você precise ser forte para poder encarar, porque, claro, é desafiador. Aqui em nenhum momento eu vou falar assim, nossa, isso aqui é fácil. Lidar com nossas dores, Não, definitivamente não. Isso é coisa para gente forte, isso é coisa para gente que quer se desenvolver, e isso requer coragem. Coragem, muita coragem. Para você olhar para dentro de você e você falar assim, ok, eu tenho uma dor, ok, eu consigo resolver isso. Nem que eu peça ajuda. Peça ajuda para as pessoas que trabalham, são especialistas nisso, para poder ser mais efetivo. Segundo ponto. Ok, então vamos resolver isso. Outra estratégia, eu estou falando sobre estratégias para você resolver as suas dores, né? Identificar a dor, sim, eu tenho um problema. Você tem clareza com relação a isso. Ok, eu tenho uma ação. 2, então vamos traçar um plano. Sim, traçar um plano. Como que eu traço um plano? Aí vai uma ferramenta do coaching. Divide. O que eu preciso fazer? Porque às vezes parece um monstro. Você fala, caramba, eu tenho que revisitar meu passado, eu tenho que enfrentar eu não sou capaz para poder conseguir esse novo emprego. Enfim, nós temos que... é muita coisa envolvida. A gente sabe disso. E por isso que nós colocamos, né? Não queremos enfrentar. Por medo. Quando você fala assim, ok, eu tenho medo, porque eu não acredito em mim, por isso que eu não achei um outro emprego ainda, porque eu não acredito em mim, porque eu não acredito que eu posso ter dinheiro, por isso que eu tenho dívidas, aquelas famosas crenças, né? As crenças que nós vamos incutindo dentro da gente, a gente acredita naquilo e leva aquilo como se fosse verdade. Então você reformular tudo isso requer coragem, requer tempo, requer estratégia. Como assim estratégia? Você precisa enxergar aquilo e querer mudar. Esse é um ponto fundamental.
Você precisa querer mudar. Você fala, sim, eu quero mudar. Sim, eu identifiquei que isso realmente está me fazendo mal. Isso é importante. Porque quando você curte aquela dor, você fala, não, mas tá tudo bem, eu vou continuar naquele famoso cartão, pagando o mínimo no cartão de crédito, eu vou continuar com aquelas dores que eu não posso comprar o que eu quero, do relacionamento que eu tenho dedo podre, enfim, eu vou continuar com aquilo. Eu não vou me resolver, tá tudo bem. Se você está nessa vibe, né? Se você realmente não quer mudar, não quer transformação, ok. Então isso não é para você. Eu estou falando sobre transformação, sobre como gerenciar todas essas dores para que a gente seja feliz. Esse é o ponto, para que a gente seja feliz. Quando a gente fala, ok, eu vou gerenciar as minhas dores, eu vou ser feliz, você respira mais aliviado, porque é muito mais gostoso viver assim. E esse é o propósito de tudo. Okay? Então você identificou, você desmiuçou suas dores, você fala assim, o que eu preciso fazer? Você traçou um plano, isso que eu acabei de falar, você traça um plano. Quando você traça um plano, o que você faz? Olha só que interessante, você muda o foco, por isso que funciona. Quando nós estamos com, isso está escrito nos livros, né? É muito interessante quando você fala com criança e a criança começa a fazer birra, o que você faz? Você distrai ela. Pois é, isso é recomendado pelos especialistas, você distrai ela. Você fala assim, vamos fazer aquilo outro, você não gosta daquilo, você distrai a criança. E a dor é a mesma coisa. A dor é a mesma coisa. Você muda o foco. Ao invés de você ficar, nossa, mas dói, nossa, não consigo, nossa, esse vitimismo, muda o foco. Coloca, e aí? Cadê a luz? Cadê a solução? Cadê, né? Vamos desenvolver isso, vamos melhorar isso. Aí sim, você muda o foco. O que isso faz? Isso faz com que você tenha poder de ação, que você consiga agir em direção a uma solução para resolver aquilo que você precisa resolver. Então, por isso que funciona, por isso que é tão eficaz. Esse fato de você pegar e você mudar o foco, você fala assim, não, é assim, é por lá que eu vou, você dá um direcionamento, você gerencia melhor a sua própria vida. Você fala assim, eu vou para lá, eu sei agora, porque a dor, ela é como se fosse um dia nublado de neblina, que baixou a neblina, você não consegue enxergar nada. Ela paralisa, ela faz com que você não age. E a gente não quer isso, né? A gente não quer isso. Então, se você quer agir, se você quer ter poder de ação, se você quer direcionar a sua vida, ter resultados, principalmente, tá? Eu trabalho com sucesso dentro da rotina. E uma das coisas que faz com que a gente procrastine, não tenha resultado, não tenha ação, eu prefiro sentar no sofá e ficar assistindo TV ao invés de ir para academia. Mas eu quero a minha saúde, eu quero, né, meus músculos fortes, mas não o suficiente para pagar o preço. Percebe? Então, quando você muda o foco, você fala, qual é o foco? O foco é minha saúde, então eu vou lá e vou fazer. Então, você muda o foco, é diferente. É diferente. E isso tudo está na mentalidade. É aí que mora todo o desenrolar. É a nossa mentalidade. Por isso que todos os dias eu venho aqui e eu agradeço. Coloca aqui no Insta todos os dias, agradeço, faço meditação. Por quê? Porque a nossa mentalidade, ela é tudo. É você dizer não para um doce, é você dizer não para uma coisa ruim, para uma fofoca, enfim. Você aprender a seguir seus valores. Essa é fundamental, talvez seja a ação mais eficaz, é fortalecer a sua mentalidade. E isso vai fazer com que você não fique remoendo todas as dores, muito pelo contrário, você fala, ok, tá doendo, vamos resolver? Vamos resolver? Ao invés de ficar, certa vez eu vou comentar até um caos que houve comigo. Eu estava morrendo de cólica, tá? Eu falei, caramba, o primeiro pensamento, eu não vou para academia, primeiro pensamento. Eu falei, não, eu vou e vou fazer mais abdominais ainda.
só de raiva. Por quê? Porque eu sou capaz. E por incrível que pareça, eu consegui. E aquela dor da cólica, ela ficou quase que eu não conseguia sentir mais. Por quê? Porque eu esqueci, eu distraí. Essa estratégia que eu acabei de falar de distrair das dores é fantástico. Você fala, mas assim, isso não é gerenciar. Sim, é. Por quê? Porque você diminui a relevância dela. Você fala, ela não é relevante, não. Ela não é relevante. O que é relevante? Daí você coloca o que é relevante para você. Isso é relevante. Então, o que você faz isso? Você faz, a neurociência ela explica, você faz com que você dê tempo para o seu cérebro raciocinar, buscar dados para poder resolver aquele problema. Não é simplesmente o sistema límbico que vai agir, a impulsividade, não. Você permite com que o nosso racional pense, e aí, qual é a melhor alternativa? Daí você vai lá e racionalmente, com maturidade, você vai agindo e resolvendo aquilo que você precisa resolver. Percebe que esse fato, essa simples ação de você se distrair, você fala, eu vou distrair. Às vezes, nós temos muito disso, né? Você está com dor, vai lá, vamos tomar um chopinho, vamos bater um papo sobre uma outra coisa, vamos viajar, vamos espairecer. Tem muito isso, né? Não sei se você já ouviu essas expressões. Tem muito isso. E isso sim, funciona. Você fala, mas isso não vai resolver a dor. De fato, não vai. Mas se você tomar esse tempo, você espairecer, você tomar seu chopinho, você relaxar, tá? Você vai ter tempo para poder focar naquilo que realmente importa. Você vai conseguir resolver, buscar soluções para poder resolver todos os seus problemas. Então são algumas estratégias para você poder ter mais qualidade de vida, para você poder ter mais felicidade, vamos falar na real, para você ser feliz. Quando a gente tem esse foco, eu cuido de mim, eu sou feliz. Aí que tá, isso é um ponto importante de falar. Quando você consegue fazer tudo isso, quando você tem você como prioridade, a prioridade é ela que vai demandar tudo isso. Você fala, ok, eu me priorizo, eu entendo que eu sou importante, eu preciso cuidar de mim. E não só do meu físico, principalmente do meu emocional. Porque o que nos difere, como ser humano, é o nosso emocional. Nós sentimos, nós gritamos, choramos, sorrimos, enfim, nossas emoções, elas transbordam. Não tem como você abafar, não tem como você tirar, mas tem como você gerenciar. Tem como você parar e respirar. Inclusive, essa é uma estratégia que todo mundo fala, aqueles famosos 3 segundos, ou 5 segundos, antes de qualquer coisa, antes de você colocar para fora. Isso funciona. Por quê? Porque você dá tempo, isso a neurociência explica, porque você dá tempo para o seu cérebro, não o seu sistema límbico que vai agir por aquele famoso luta ou fuga. Não. Você vai agir pelo racional, você vai pensar, você fala, caramba, o que realmente eu preciso fazer? O que de fato vai ser melhor para mim, para os meus resultados? Você não age por impulso, você age pela inteligência, pelo conhecimento que você tem. E é claro, vamos falar agora sobre esse conhecimento. Uma das coisas que me ajuda particularmente, agora eu vou falar algo pessoal, tá? Me ajuda particularmente é aquele famoso, a prova social, Eles chamam de prova social. Quando você conversa com as pessoas e você entende que todo mundo tem dor e você vê cada pessoa lidando com suas dores de forma diferente. É muito interessante. Eu acho isso fenomenal. Fenomenal você entender como as pessoas lidam com suas próprias dores. Tem gente que tem gente que é mais proativo, tem gente que é mais melancólico, e você fala assim, qual que é o certo, qual que é o errado? Não tem. Não existe certo e errado, existe aquilo que funciona para você, tá? Ponto número 1, você precisa entender
O que funciona para você? Se para você chegar, chorar no travesseiro e no dia seguinte você está pronto para poder continuar, ótimo. Vai lá e se desaba. Tá tudo bem, isso funciona, isso é bom, tá? Agora, se para você funciona ir para academia e se acabar lá e você libera tudo, ok. Então vai lá e faz isso. Então, quando você conversa com as pessoas, você tem aquele sentimento de que não é só em mim, não é só comigo, acontece com todo mundo, eu também sou ser humano, eu também sinto aquelas famosas comunidades, né? Eu também sinto a mesma coisa, eu também tenho essas dores e isso ajuda muito para que a gente enfrente as nossas dores com mais propriedade, com mais força. Você falar, eu perdi um filho, por exemplo. Então você vai lá e você vai buscar uma comunidade e como que elas lidam com isso? Tem pessoas lindas que vão ajudar as outras pessoas que estão nas mesmas dores. Essa é a forma dela lidar com a dor dela. É lindo ver isso, é lindo. Apesar da dor, é lindo você ver as pessoas se transformando, porque a dor ela tem essa função. Ela nos ajuda a transformar. Você fala, por que a gente sente tanta dor, né? Esse é o propósito. Esse é o propósito. Infelizmente, a gente não funciona muito sem dor. Vai na dor mesmo, né? Vai na dor. Você precisa sentir. Precisa ser visceral para que você tenha ação. Isso é fato. Isso, infelizmente, é como funciona. É como funciona a nossa vida. Nós precisamos sentir de verdade, visceralmente aquilo para poder ter ação. Mas quando você, inclusive, você entende isso e fala, tudo bem, então isso faz parte, isso é um processo natural, e você não fica falando aquele vitimismo, por que comigo, é só comigo, não. Você entende que não é só com você entende que tá tudo bem, isso é fase, inclusive isso é importante falar, porque muitas coisas, a vida é linda, né? A vida ela é feita de fases. Nada, não há tempestade que dure, não há. E isso é maravilhoso, né? É só você seguir a natureza, é só você dar uma olhada na natureza. A natureza, ela responde por si só, né? Então essas são algumas estratégias para você aprender a lidar com suas dores de forma mais natural e fazer delas, né, pedras para que você vá construindo o seu castelo, a sua fortaleza, para você aprender, não para você endurecer, você falar, eu vou me tornar uma pessoa reativa, agressiva, de tanta dor. Não. A verdade é se tornar uma pessoa humana. Se tornar uma pessoa humana. Quando nós entendemos que somos feitos de sangue, que nós nos ferimos, quando a gente entende realmente isso, você respira mais aliviado. Você respira mais aliviado. Então, e tem mais poder de ação. Tudo isso, para ter mais poder de ação, para que a dor não te freie. Hoje eu não quero, estou cansado, não tem isso. Não existe isso. Não, hoje não. Sim, hoje sim. Hoje sim porque você se propôs. Hoje sim porque é o seu objetivo. Então você vai lá e faz. Estou cansado, não aguento mais, eu acredito que não é comigo, não é para mim isso. Sim, é. Basta você se capacitar. Entende? Isso que eu estou falando de dor. Quando a gente freia algo que seria simples se você continuasse. É assim que se mantém, se constrói a consistência. É você lidando com essas dores. Essa é uma forma que você precisa entender. Lidar com essas dores para poder ter consistência em suas ações. Quando você entende isso, você fala, ok, então eu vou lidar, eu vou enfrentar, eu vou destrinchar essas dores para poder ter um plano e agir. E eu vou entrar em ação. Daí você começa a ter resultados. E por incrível que pareça, aquelas dores ficam em segundo plano. Elas passam a ser irrelevantes. E é esse o propósito de tudo, para que você tenha ação, para que você viva de forma mais feliz, tá? Você viva mais feliz. Simples assim.